Nós queremos conversar nessa noite sobre geração em comum. Eu sei, eu percebo no meu espírito, que no seu espírito existe um ardor, uma chama dizendo: eu fui chamado para algo em comum. Eu faço parte de uma história em comum. Existe um desejo de Deus e eu percebo esse desejo dentro de mim. Eu sei que existe esse desejo dentro de você de realizar uma história diferente do que aquela que já foi realizada. Eu sei que está no seu interior um ardor, você não sabe explicar, mas quando lemos um texto como esse, você diz: é para mim. Eu sou geração eleita. Eu estou certo? Você percebe isso na sua vida? Você deseja isso? Amém? Sabe por que eu sei disso? Sabe por que eu percebo isso? Porque esse sentimento que existe dentro de você não é um sentimento seu. Esse desejo e essa expectativa foi depositada dentro de você pelo próprio Deus. Deus resolveu, não sei porquê, não é mérito nosso, nós ouvimos ontem, não existe nada em nós que Ele possa observar e admirar. Então não existe mérito nosso, mas Deus decidiu, por alguma razão, por desejo dEle, dispensar sobre essa geração um feito extraordinário. Deus tem ministrado ao meu coração e tem dito: Tom, sobre a geração dos jovens, sobre essa geração que você tem pastoreado, eu estou depositando as respostas de todas as orações das gerações anteriores. Deus está clamando, Deus está preparando. Existe dentro do coração de Deus também um queimar, um ardor pela manifestação sua, realização sua, do seu chamado, do seu propósito, da sua ação, que será extraordinária, incomum, jamais vista antes. Deus quer fazer isso de duas formas: uma, na sua vida individual, mas Deus está levantando coletivamente uma geração. Deus está preparando, Deus está chamando a atenção, Deus está falando. Na quinta-feira nós estávamos conversando com os preletores, e o Flávio, que ministrou hoje de manhã, ele fez uma pergunta na mesa ali. Eu disse: qual você percebe, como é que vocês entendem, o que vocês acham que é a mensagem de Deus para o mundo hoje? O que vocês percebem? Qual que é o sopro profético, o vento profético? Qual é a direção de Deus? E eu falei para ele, eu percebo algo. Nunca foi dito tanto, falado tanto, usado tantas vezes, em tantas ministrações e músicas, frases do tipo: que venha o teu reino sobre a terra. Nunca foi dito tanto: que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Eu te desafio a prestar atenção, aonde você estiver, nas próximas mensagens que você ouvir, perceba como esse tema, na verdade, duas coisas, mas eles estão ligados, como eles estão sendo proclamados e liberados sobre a terra. Isso quer dizer, meu irmão, isso é um sinal que chegou o tempo. Chegou o tempo do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Chegou o tempo de deixar Deus esperando a sua vontade lá no céu para que seja manifestada na terra. Chegou o tempo de Deus ver e contemplar a sua vontade sendo materializada na terra. Só que deixa eu te dizer algo. Não depende dele. Depende de uma geração em comum. Depende de uma geração em comum. Quando liberamos uma palavra, quando é dito somos geração eleita, nós vibramos, nós
ficamos contentes, alegres, aquilo nos anima, aquilo nos incentiva. Isso aí, eu faço parte, legal, eu sou abençoado, Deus move em mim, glória a Deus, isso me anima. Mas nós precisamos entender que se Deus desejou levantar, formar, forjar uma geração em comum, por que Ele desejaria fazer isso? Qual é a razão? Nós precisamos perguntar para nós mesmos, buscar em Deus, mas por quê? Por que que o Senhor quer levantar uma geração extraordinária, uma geração em comum? Por que o Senhor deseja outras ações, outras atitudes? Porque muitas vezes, quando nós nos empolgamos com o fato de sermos chamados, vocacionados para pertencer a essa geração, nós pensamos no benefício. Eu vou ser cheio do Espírito, eu vou cair no Espírito, eu vou me embriagar no Espírito, eu vou rolar, vou babar, vou chorar, eu vou rir, eu vou experimentar a presença de Deus. E experimentar a presença de Deus é tão gostoso, é tão bom, é tão maravilhoso. Que bom que eu faço parte dessa geração em comum. Mas será que é para isso que Deus está levantando uma geração em comum? Será que se restringe a isso? Deus querer levantar uma geração extraordinária, usada em sinais, prodígios, milagres, maravilhas? Qual seria a razão de Deus decidir olhar para a sua geração e dizer: eu quero que a sua geração realize feitos extraordinários? Existe um clamor no céu e existe um clamor na terra, na criação. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação não suporta mais viver a vida que está vivendo. O mundo não aguenta mais viver debaixo da opressão do tacão das trevas. Nós vimos nesses dias o projeto Livre Ser. O diabo tem esmagado, o diabo tem oprimido, o diabo tem humilhado, o diabo tem estuprado, o diabo tem violentado a criação. E a criação grita, clama: onde estão aqueles que vão nos socorrer? Onde estão aqueles que vão mudar a nossa história? E esse clamor da criação tem chegado ao céu, e esse clamor também existe no céu. E Deus dizendo: filhos meus, até quando? Até quando vocês vão curtir mais estar na minha presença, e somente estar na minha presença, e não realizar com o poder que eu libero sobre vocês? Queridos, a geração em comum, ela é chamada para ter um relacionamento, uma intimidade em comum com Deus, sim, como nunca antes. Como já temos visto primeiros sinais de jovens que vêm à igreja para orar sem ninguém chamar, passam a noite orando, são motivados pelo Espírito a ir para ônibus e evangelizar. Outros são levados a ir para cemitérios e em velórios e evangelizar. Isso já tem acontecido. Mas, querido, é mais do que isso. Existe um propósito maior do que esse. O mundo aguarda com ardente expectativa, com ardente clamor, com muita intensidade, mesmo sem saber o que eles estão buscando, mas o que eles estão buscando é a nossa manifestação, filhos e filhas de Deus. O problema é que nós temos nos restringido a uma parte, a uma etapa que é gostosa, que é abençoada, que é deliciosa, que é usufruir da presença de Deus. Querido, e essa de fato é a primeira razão, o primeiro objetivo, o primeiro alvo de Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus escolheu os 12, Ele escolheu esses 12 para estar com Ele em primeiro lugar.
Jesus primeiro queria que os 12 apóstolos, os 12 discípulos, estivessem tendo relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso, isso é gostoso, isso é delicioso. Nós temos experimentado isso, nós temos vivido isso. Nós, quando estamos aqui no evento, levantamos a mão, dançamos e nos alegramos com a presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é gostoso. Mas, quando nós paramos nesse desejo de satisfação própria, de experimentar a presença de Deus para essa satisfação própria, e nos limitamos a isso, fica faltando algo. O propósito não está completo. O propósito não está inteiro. Muitos têm buscado a Deus para resolver os seus problemas, para atender a sua vida, muitos têm buscado viver uma vida híbrida. Existe hoje um evangelho que prega uma vida híbrida. O que é uma vida híbrida? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu também quero fazer a minha vontade. Eu quero encontrar um ponto de equilíbrio onde eu consigo fazer a vontade de Deus e dizer, ok, eu amo a Deus, eu faço algumas coisas que Ele quer, mas eu não vou abrir mão de fazer algumas coisas que eu gosto também. E de repente, entra em conflito em alguns momentos essas duas vontades. E aí muitas vezes nos inclinamos a achar o nosso gozo, o nosso prazer, a nossa satisfação. Só que a palavra de Deus, em Mateus 10:39, diz que aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que tenta viver essa vida híbrida, eu faço a vontade de Deus, mas eu quero achar a minha vida, o meu espaço. A Bíblia diz que você vai perder a sua vida. Mas aquele que perder, aquele que entregar a sua vida por Ele, esse a encontra. É o que o texto diz. Deixa eu ler algo, um texto para você. Se puder colocar no telão Isaías 60. Essa palavra é para a sua vida, meu irmão. A palavra de Deus diz assim, Isaías 60. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Não é linda essa palavra? De Deus para a tua vida, para essa geração. Mas sabe o que me chama a atenção? As duas primeiras palavras desse texto. O texto começa dizendo, levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Essas palavras estão no imperativo e são uma ordem a você e a mim. Estão dizendo a você, levanta-te e resplandece. E eu pergunto, talvez você pergunte, Deus, mas como assim? Não é o Senhor que tem que fazer, não é o Senhor que tem que me encher do teu espírito, não é o Senhor que precisa consertar as coisas da minha vida, não é o Senhor que... Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Existe em nós uma ordem, sobre nós uma ordem. Só que nós estamos esperando algo acontecer para agir. Percebe isso? Existe uma ordem de Deus, levanta-te e resplandece. Dispõe-te e resplandece. Mas nós estamos aguardando alguma coisa, eu não sei o que, mas nós estamos esperando algo acontecer para que a gente se levante. Mas não existe nada antes desse texto, não existe nenhuma palavra antes desse texto. A palavra de Deus simplesmente diz, levanta-te e resplandece. Sabe onde eu acho que está o ponto? Quando nós olhamos um painel como esse, e nós profetizamos e colamos
essas palavras neste lugar, nesse painel. Nós fazemos isso declarando: Deus, eu profetizo que essa geração, ela será cheia de paixão. Essa geração será cheia de vida, da herança, da salvação, de canção, de resgate, de paternidade, sabedoria, santidade, liberdade. Eu declaro que isso vai acontecer sobre a minha geração, Deus. Não foi isso que nós fizemos? Mas, queridos, o ponto está aqui. Nós esperamos que um dia algo aconteça e a gente comece a viver isso aqui. Mas seremos geração em comum, a hora que nós nos levantarmos e decidirmos: a partir de hoje, eu vivo o renovo. A partir de hoje, eu vivo a paixão. A partir de hoje, eu vivo o resgate. A partir de hoje, eu vivo a vida, a verdade. A partir de hoje, eu vivo em unção. A partir de hoje, eu vivo uma fé em comum. Eu vivo numa igreja em comum. Eu vivo com uma certeza em comum. Eu vivo num amor em comum. Eu vivo numa santidade em comum. Hoje eu me levanto. Hoje eu decido levantar e resplandecer e ser uma geração em comum. Não é uma consequência da geração em comum, é uma causa da geração em comum. As ações em comuns, os efeitos em comuns, os resultados aparentemente comuns não são resultados, são o princípio, são o começo dessa geração. Nós precisamos pegar cada um desses princípios e decidir hoje levantar e resplandecer. Deus, para começar, eu decido hoje viver uma santidade em comum. Deus, o Senhor me chamou para fazer parte de uma geração em comum extraordinária. Deus, o primeiro passo que eu preciso dar é caminhar numa santidade em comum. Talvez a geração anterior não alcançou, porque não viveu tão extraordinariamente essa santidade, mas eu quero viver, Deus. Deus, eu decido hoje viver uma intimidade em comum. Eu não vou esperar que algo aconteça, Deus, eu vou colocar na minha agenda hoje. A partir de hoje, eu vou buscar. Estará na minha agenda, na minha rotina diária, buscar intimidade de uma forma em comum contigo, Deus. Deus, eu vou perdoar de uma forma em comum, eu vou jogar as mágoas, vou jogar os rancores, vou jogar a falta de perdão fora, eu vou perdoar, não importa o que for, eu vou perdoar. Deus, eu vou usar os dons que o Senhor me deu de uma forma em comum. As habilidades que o Senhor colocou na minha vida, Deus, eu decido a partir de hoje, elas vão servir o Teu reino, elas vão ter efeitos em comuns. Deus, eu resolvo isso hoje. Não é uma consequência, é a causa. Queridos, Deus nos chama para sermos incomuns. Mas para sermos incomuns, chega de deixar Deus esperando. E chega de eu e você ficarmos esperando uma ação que não vai acontecer. A bola está no nosso pé. A bola está no nosso pé. A bola está no seu pé. É a sua vez de chutar. É a sua vez de andar. É a sua vez de driblar. É a sua vez. Não está na vez de Deus, Ele já nos deu. 2 Pedro 1,3 diz que tudo aquilo que é necessário para viver uma vida de piedade já nos foi dado. Ele já fez tudo o que era necessário para que fôssemos uma geração em comum. Já foi dispensado sobre você essa liberação, essa ordenança, essa capacitação já foi te dada. A bola está no nosso pé. Queridos,
para encerrar, eu sei que eu estou meio que dando uma bronca hoje, mas eu acho que nós precisamos acordar. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, falei, Deus, o que o Senhor quer dizer? E Deus me falou, meu povo precisa ser despertado. Meus filhos precisam acordar, precisam ser despertados. Eles estão vivendo numa expectativa, numa esperança errada. Eles estão esperando algo que não é para ser esperado, é para ser realizado. A Bíblia diz em Provérbios 13:12 que a esperança adiada adoece o coração. Quando nós colocamos uma esperança dizendo, Deus, faz algo, realiza algo, levanta, Deus, de fato a nossa geração para que ela viva o incomum, viva extraordinariamente. Nós estamos estabelecendo uma esperança que não vai ser cumprida, porque ela já foi cumprida. Só que nós lançamos para o futuro algo que já foi realizado e ficamos esperando. E isso adoece o nosso coração, porque nós ficamos esperando, e daí alguém sobe aqui e declara, vocês são geração eleita, vocês vão realizar grandes coisas, e você diz, isso aí, eu espero isso, eu tenho esperança nisso. E aí não acontece porque você não age. E isso adoece o seu coração. E aí outra vez alguém declara algo semelhante, e você, é isso aí, vai acontecer, eu acredito nisso. Mas não acontece porque nós não agimos. E o seu coração vai adoecendo, até o dia que alguém sobe aqui e diz, vocês são geração escolhida. Já ouvi essa história antes. Seu coração já está doente. Mas querido, ele adoeceu, porque nós depositamos uma esperança naquilo que já aconteceu. Na liberação que já houve, na dispensação que já aconteceu. E nós não percebemos que está na nossa vez de agir, que está no nosso pé a bola. Nessa noite, o meu desejo é despertar a sua vida. Porque se nós despertarmos hoje, amanhã, domingo, amanhã, centenas de pessoas poderão ser salvas. Você percebe isso? Se você decidir hoje, a partir de hoje eu vou viver uma vida em comum. Por exemplo, a partir de hoje eu vou evangelizar uma pessoa por dia, o que não é tão incomum assim, aos olhos de Deus. Amanhã, domingo, centenas de pessoas confessam a Jesus, se cada um de nós se levantar como uma geração em comum. Se nós nos levantarmos como uma geração em comum essa semana, enfermos serão curados. Se nos levantarmos como uma geração em comum, muito em breve, porque não existe motivo de espera, está na nossa cabeça, muito em breve, mortos ressuscitarão. Se nos levantarmos como uma geração em comum, elegeremos vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidente. Se nos levantarmos como uma geração em comum, a história muda hoje. Se nos levantarmos no nosso papel, no nosso chamado, no nosso propósito, sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, nós cantamos, Deus, a razão do meu viver é Tu. Então que seja verdade isso, porque a razão do teu viver foi Ele que estabeleceu, e é ser em comum. Querido, meu desejo nessa noite, como eu falei pela manhã, estabelecer aqui uma catapulta espiritual, colocar você nela, armar e jogar você para o mundo, fazer diferença. A palavra de Deus diz, bendita será a sua entrada e a sua saída. Talvez você nunca percebeu isso. No nosso conceito talvez seria mais lógico o contrário, bendita será a sua saída, a sua entrada, né? Saia, mas volte. Mas o texto está dizendo, bendita é a tua entrada na minha presença, mas bendita é a tua saída. Porque você vem
para a minha presença, para ser cheio, para ser capacitado, para ser ferramentado. Mas isso tem um propósito para você sair, ir ao mundo e transformar o mundo. Por isso eu abençoo a sua saída, eu abençoo os seus pés, eu abençoo as suas mãos, para que elas toquem o mundo e transformem o mundo. Eu abençoo a sua voz, a sua boca, os seus olhos, para que elas toquem a criação e elas atendam o clamor da criação. Queridos, está na nossa mão, está na nossa vez. Se concordamos com Deus verdadeiramente em sermos uma geração em comum. A Bíblia diz, e eu peço a você, levante-se e resplandeça. Fisicamente, levante-se. Levante-se. Mas não se levanta assim, vamos fazer um negócio profético. Senta de novo. Você vai levantar, mas você não vai levantar tipo, ai, estou cansado, tá bom, vou levantar. O pastor pediu, vou levantar. Levante-se, obedecendo a uma ordem de Deus. Quando Ele diz levante-se e resplandeça. Quando você se levantar, diga, eu estou me levantando, Deus, como geração em comum, como geração extraordinária, como geração que vai fazer diferença, como uma geração que não vai mais deixar o Senhor esperando, como uma geração que não vai mais deixar o mundo esperando, a criação esperando. Eu me levanto, Deus. Deus, eu te peço, existem tantas impurezas em mim, a tua palavra diz para eu me levantar e resplandecer, Deus, mas as impurezas, elas impedem de eu resplandecer a tua glória. Eu te peço, Deus, fogo depurador, purifica-me para que eu seja um espelho da sua glória sobre a terra. Deus, eu decido hoje viver em santidade, uma santidade incomum, uma santidade que não aceita a negociação com o pecado. Deus, eu decido hoje viver um amor em comum, uma compaixão em comum. Eu decido, Deus. Eu decido, Deus. Eu decido, Deus. Nessa hora era ainda para o Ângelo estar aqui, viu? É depois só. Eu decido, Deus. Eu decido, Deus. Querido, se você não se isso cai só com uma palavra motivadora no teu coração, mas se você está afim de mudar a tua vida hoje, do comum para o incomum, do ordinário para o extraordinário, da negociação, procurando a sua vida, achar a sua vida, o seu bem-estar, para uma entrega radical e total. Se você decide hoje não viver mais para você mesmo, eu estou falando de radicalismo. Eu estou sim radicalizando agora, porque a vida de uma geração em comum é uma vida radicalmente entregue a Deus. Se você radicalmente decide ser dele, para ele, intensamente dele, entregue a ele, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Queridos, essa é uma decisão, e eu creio que os céus estão olhando para você nesse momento. Eles estão dizendo, sim, filho, é isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a decisão. Nós vamos estar ordenando daqui a pouco alguns irmãos aqui. E eu quero dizer para cada um deles, o desejo de Deus a teu respeito é entrega total, radical. A decisão que vocês estão tomando é nessa direção, nesse sentido. Eu quero que você comece a falar com seus lábios, com a sua boca, com a sua voz.
e comece a gerar, declarar ao céu, à terra, ao inferno, o seu comprometimento radical com Ele. Diga: Deus, eu não suporto mais viver uma vida que negocia com o pecado. Deus, eu não suporto mais e eu não quero mais viver uma vida que negocia a santidade, que vive uma pseudo-santidade. Deus, eu não vou mais viver uma vida que passa ao largo da necessidade. Eu decido viver uma nova vida. Eu decido que a minha vida a partir de hoje é uma vida em comum. Eu decido que a partir de hoje eu faço parte de uma geração em comum. Eu decido que a partir de agora, a partir deste momento, a minha intimidade contigo, ela vai além, ela vai além, ela vai além. Ela realizará a sua vontade, não apenas a minha vontade. Eu decido, Senhor. Eu decido, Senhor. Pai Celestial, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor leve a sério esse nosso compromisso. Espírito Santo, nós queremos te pedir, Deus, ajuda-nos a não nos desviar desse compromisso. Eu quero declarar, Deus, sobre essa geração, um amor incondicional, incomum, extraordinário, em primeiro lugar ao Senhor. E também, Senhor, um amor ao próximo, à criação. Eu quero declarar, Deus, sobre essa geração, uma geração que te agrada, te presenteia com a sua santidade, Deus. Em tempos onde o mundo tem se prostituído, o mundo tem se depravado de uma forma tão intensa, nós queremos levantar uma geração de mãos limpas, santa. Eu declaro, Senhor, relacionamentos, namoros santos. Deus, aqueles que até aqui falhavam, erravam, tropeçavam, Deus, eu quero declarar e pedir ao Senhor, capacita-os a uma mudança de vida, uma mudança no jeito desse relacionamento. Uma vida, Deus, de verdade, uma verdade em comum, uma vida de compaixão em comum, uma vida de amor em comum, uma vida que realizará um chamado em comum, uma vida que servirá a um Deus e conhecerá um Deus em comum. Pai Celestial, eu declaro, aqui está a geração eleita.